Iniciando. Então, retornando à nossa sessão, a sessão virtual da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão, dia 2/6/2020. A gente deu um pequeno intervalo, estamos retornando às 10h17, ressaltando a presença do Dr. João Maurício, Dr. Wesley, Dr. Kleber, doutora Fernanda, Dr. Paulo, Dr. Boto, doutora Fabiana e eu, Sheila, como presidente dessa turma. Ressaltando que doutora Fabiana e doutor Wilderson Boto são suplentes, estão substituindo as 2 vagas do nosso colegiado. Eu vou pedir para a gente desligar os microfones, e aí com a palavra o relator, o doutor Wesley, que vai fazer a relatoria do item 26, 27 e 28, Citrovita Agropecuária Limitada. Para esse processo, nós temos uma sustentação oral, vai ser uma sustentação oral, um link só de sustentação oral para os 3 processos. Aí, doutor Wesley, como é que o senhor quer fazer? É um relatório só? Então, eles são 3 processos de 2 obrigações principais e salvo engano, acessório. Então, eu acho que a gente consegue resolvê-los de uma maneira meio que conjunta até. Aí o senhor faz um relatório resumido mais ou menos dos 3, aí eu entro com a sustentação oral e aí a gente entra com o voto, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Com a palavra, doutor Wesley. Então, a leitura aqui do processo final 2007-11, recurso voluntário interposto por Citrovita contra acordo de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada. Foi levantado auto de infração em razão de ter identificado no relatório fiscal a falta de retenção, no caso de 11%, na condição de tomadora de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, empreitada parcial na construção civil. Então, aí nós temos o relatório que descreve todas as minúcias do processo. Conseguiu-se também no relatório fiscal que os 11% seriam aplicados sobre os percentuais de 30% para transporte de pessoas, 50% construção civil, 15% terraplanagem. No entanto, para ajuste à base de cálculo, foram utilizados percentuais totalmente distintos, conforme se infere da notificação de lançamento. E aí já é uma argumentação da própria recorrente. Tivemos 2 diligências ao caso para apurar as condições relatadas pela recorrente, no sentido de que serviços teriam sido lançados de forma equivocada, e entre os percentuais também. E no bojo do recurso voluntário, nas folhas 1371 e seguintes, a recorrente reproduz as mesmas alegações de primeira instância, e acrescentando que houve nulidade da notificação de lançamento, decadência do direito de lançar o crédito fiscal, distorções na base de cálculo e impossibilidade de imputação de responsabilidade às sócios gerentes. É o breve relatório, presidente. Ok, aí eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone novamente no mudo, para a gente não ter problemas na sustentação oral. Eu vou passar o link que foi encaminhado junto com o pedido de sustentação oral agora, tá? Eu estou tendo problemas com o link que me foi passado,
Está dizendo que o link não está completo. Se a gente tiver algum problema na hora de passar a sustentação oral, a gente vai ter que retirar o processo de pauta. Eu copiei o link aqui, tá? Eu vou dar uma olhada no formulário de sustentação oral para ver se o link é diferente desse que eu tenho. Mas aqui eu estou tendo problemas. Senhor presidente, ilustre relator, demais julgadores, bom dia a todos. Os processos objeto de julgamento aqui são concernentes a contribuições previdenciárias lançadas pelo fisco, decorrente de uma fiscalização que demandou aproximadamente 15 NFLDs. Destas 15, apenas as 3 horas sob julgamento é que restam ainda sem um deslinde para a questão. São os processos 17.460.000.973/2007, dígito 17, 17.000.491/2007, dígito 11 e 17.460.000.940/2007, 69. O ponto em comum destas 3 NFLDs diz respeito à responsabilidade imputada aos sócios e administradores da Citrovita Agropecuária, que é a hora recorrente. Esta responsabilidade... Vocês estão escutando o áudio? Tá saindo sem som? Sim, mas travou agora o vídeo. Mas tá não, eu pausei. Eu estava ouvindo também. Eu estou ouvindo bem. Deixa eu verificar o que eu posso fazer. Eu tive que aumentar o meu som, que ela estava falando muito baixo. Eu tive que aumentar o volume. Vamos desligar o microfone, eu vou tentar mais uma vez, ok? Ok. Senhor presidente, ilustre relator, demais julgadores, bom dia a todos. Os processos objeto de julgamento aqui são concernentes a contribuições previdenciárias lançadas pelo fisco, decorrente... Continua sem áudio. Sem áudio? Eu vou tentar mais uma vez aqui, tá? Senhor presidente, ilustre relator, demais julgadores, bom dia a todos. Os processos objeto de julgamento aqui são concernentes a contribuições previdenciárias lançadas pelo fisco, decorrente de uma fiscalização que demandou aproximadamente 15 NFLDs. Destas 15, apenas as 3 horas sob julgamento é que restam ainda sem um deslinde para a questão. São os processos 17.460.000.973/2007, dígito 17, 17.000.491/2007, dígito 11 e 17.460.000.940/2007, 69. O ponto em comum destas 3 NFLDs diz respeito à responsabilidade imputada aos sócios e administradores da Citrovita Agropecuária, que é a hora recorrente. Esta responsabilidade foi imputada com base no artigo 13 da Lei 8.620, o qual foi revogado pela Lei 11.941/2009, bem como foi julgado inconstitucional pelo RE 562276 do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de repercussão geral, decidiu que não poderia haver a responsabilidade solidária veiculada por parte desta lei ordinária. É nesse contexto que requer... Pessoal, como é que tá a questão do áudio? Porque a Rose está me mandando uma mensagem aqui. O João Maurício está ouvindo, não tá, João? Tudo normal aqui, tava rodando direitinho. A Rose pediu aqui para... também estava ouvindo tudo normal. A Rose pediu para que todos aumentassem o volume. Fabiana, você aumentou o volume? Eu estou usando fone de ouvido e estou ouvindo bem.
Eu tô ouvindo bem, baixo, mas dá para ouvir, tá tranquilo. Mas se a gente tiver que voltar, a gente não pode voltar de onde parou? Podemos, que ela faz uma introdução muito grande, né? Fabiana, você aumentou ao máximo o seu volume? O volume do seu notebook, do alto-falante? Sim, tô no máximo agora. Vamos ver se vai sair. Deixa eu passar aqui. A Rose falou que aperta F7 e aumenta. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver de onde que parou. Só um minuto. Primeiramente, que com relação a este ponto e as 3 NFLDs, seja julgada improcedente a imputação realizada pelo fisco. Passando especificamente à matéria adotada em cada uma das NFLDs, iniciamos... Tá ok? Ok, Fabiana? Continua sem escutar? Mesmo sem o fone? Não estou escutando nada. Eu estou com o áudio no máximo, tanto no notebook quanto no meu fone. Eu não sei se é alguma configuração. Tenta tirar o fone, vê se sem o fone. Pois é, vamos ver. Veja se sem um fone vai. Vou fazer mais um teste aqui, ok? Tá no máximo o volume da reprodução aqui, eu coloquei ao máximo. Tá realmente baixo. Aí eu volto o vídeo se funcionar. Pela NFLD 17.460.940/2007-69. Nela. Então eu vou reiniciar a reprodução, tá? Para ninguém ter prejuízo. Vamos colocar os microfones no silencioso novamente, tá? Senão dá problema na reprodução aqui. Acho que Paulo... tá todo mundo no silencioso. Então, bora lá. Senhor presidente, ilustre relator, demais julgadores, bom dia a todos. Os processos objeto de julgamento aqui são concernentes a contribuições previdenciárias lançadas pelo fisco, decorrente de uma fiscalização que demandou aproximadamente 15 NFLDs. Destas 15, apenas as 3 horas sob julgamento é que restam ainda sem um deslinde para a questão. São os processos 17.460.000.973/2007, dígito 17, 17.000.491/2007, dígito 11 e 17.460.000.940/2007, 69. O ponto em comum destas 3 NFLDs diz respeito à responsabilidade imputada aos sócios e administradores da Citrovita Agropecuária, que é a hora recorrente. Esta responsabilidade foi imputada com base no artigo 13 da Lei 8.620, o qual foi revogado pela Lei 11.941/2009, bem como foi julgado inconstitucional pelo RE 562276 do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de repercussão geral, decidiu que não poderia haver a responsabilidade solidária veiculada por parte desta lei ordinária. É nesse contexto que requer, primeiramente, que com relação a este ponto e as 3 NFLDs, seja julgada improcedente a imputação realizada pelo fisco. Passando especificamente à matéria adotada em cada uma das NFLDs, iniciamos pela NFLD 17.460.000.940/2007-69. Nela, o que se tem nessa imputação é que a recorrente recolheu devidamente tanto a parte patronal quanto a parte dos empregados das contribuições previdenciárias. Fato esse que foi notoriamente demonstrado por intermédio da documentação acostada aos autos. No que diz respeito à NFLD 17.460.000.941/2007-11, nós temos uma preliminar de decadência no que diz respeito ao período autuado de dezembro de 2000 até junho de 2001, uma vez que o fisco considerou, para não haver a decadência destes fatos jurídicos tributários, a aplicabilidade do artigo 173, inciso 1 do CTN.
Ora, ilustres julgadores, quer seja pela caudalosa jurisprudência deste egrégio CARF, bem como pelo repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando há o pagamento parcial das contribuições previdenciárias, que ocorre no caso em tela, deve-se adotar a interpretação constante do artigo 150, parágrafo 4º, ou seja, 5 anos do fato gerador do imposto. É nesse contexto que, não somente, como reconhecido pela Delegacia de Julgamento, as competências de 10 de 2000 e 11 de 2000, mas também as competências de dezembro de 2000 a junho de 2001, devem ser consideradas fulminadas pela ação do tempo. E, portanto, é de mistério que esta colenda Câmara reconheça a decadência referente a esses fatos jurídicos tributários. No mais, com relação ao mérito, o que nós temos é que houve uma discrepância entre os valores constantes originalmente do auto de infração e aqueles objetos da decisão perante a Delegacia Regional de Julgamento. Ou seja, houve um implemento, um aumento do valor cobrado, que nós sabemos que não pode ocorrer. Este CARF tem uma jurisprudência muito firme, no sentido de que não se pode inovar no fato jurídico tributário. Não há linguagem competente que diga a respeito que eu posso fazer uma alterabilidade do lançamento, notadamente para maior. Bem assim, no caso em tela, também houve a discrepância das bases de cálculo, ou seja, cada uma das atividades imputadas pelo fisco nesta NFLD tinha uma base de cálculo distinta, um percentual presumido de base de cálculo distinta. O que ocorreu foi que o fiscal adotou 50% de base para todas as atividades, o que efetivamente deve ser coibido. Por fim, no que diz respeito à NFLD 17460 0000973/2007-17, o que nós temos aqui é que ela deve ser julgada também procedente o recurso interposto, uma vez que tal qual a NFLD anterior discrepa-se da base de cálculo utilizada, ou seja, na verdade o fiscal deveria ter utilizado percentuais distintos, mas ele utilizou um percentual único. Portanto, ilustres julgadores, o que nós temos é o seguinte: na NFLD final 17460 940/2007-69, deve ser reconhecido que os valores foram integralmente pagos. Na NFLD 17.460.000.941/2007-11, deve ser reconhecida a decadência do período de dezembro de 2000 a junho de 2001, bem como deve ser reconhecida também a discrepância das bases de cálculo utilizadas no período, ou seja, os percentuais equivocados, e também o aumento que houve por parte da decisão de primeira instância. E, por fim, na NFLD 17.460.000.973/2007-17, deve ser reconhecida a discrepância das bases de cálculo adotadas pelo fisco. E, com relação às 3 NFLDs, o que deve ocorrer é que deve ser reconhecida a impossibilidade de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes, aos sócios, uma vez que o seu fundamento adotado nas NFLDs lavradas era o artigo 13 da Lei 8.620, o qual foi revogado pela Lei 11.941, bem como foi declarado inconstitucional em sede de repercussão geral no RE 562-276 do Supremo Tribunal Federal. As multas imputadas, obviamente, por consequência de tudo isso, devem ser extintas e, diante de todo exposto, diante de todas as razões e toda a documentação vastamente apostada aos autos, requer a recorrente seja dado provimento aos seus recursos, como o exercício da mais legítima justiça por este órgão administrativo julgador. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, Dr. Wesley. Então, o recurso é voluntário, no caso, eles são tempestivos, né, eu passo a analisar o mérito. Lembrando que eu estou aqui no item 26 da pauta, tá? Nulidade de notificação de um lançamento, alega a recorrente que teria tido pouco tempo para se manifestar sobre o auto de infração, já que houve relatório complementar, a fim de retificar os pontos do relatório fiscal.
alegou que teve inúmeros vícios reconhecidos pela administração, que são passíveis de serem sanados e que, de fato, não foram quando do relatório complementar. Só veio agregar novas inconsistências à NFLB. Alega que, ao ter sido reconhecidos os erros da base de cálculo, geraria a nulidade apontada. Aí eu aplico o artigo 59 do PAF, né, onde determina que são os incisos 1 e 2 nas questões de nulidade. Não reconheço e não apoio a nulidade por não existirem elementos suficientes, tal qual alega a recorrente. Aduz ainda que teria tido somente 10 dias para se pronunciar segundo o relatório fiscal e diligência realizada. Ocorre que o relatório foi de modo a complementar o primeiro relatório e, com isso, eventual necessidade de produção probatória deveria ter ficado a cargo da recorrente em provar a específica situação, que não foi o caso dos autos, inclusive respeitou os 10 dias que seria pela legislação do relatório complementar. Então, não estou acolhendo a preliminar de nulidade. Quanto à preliminar de decadência, que no prejudicial de mérito, como já citado aí pela sustentação oral, pediu dos períodos 12 de 2000 a 6 de 2001, e no presente caso, a autuação compreende os períodos de 10 de 2000 a 10 de 2004, considerando que o lançamento realizou-se em 7 de 7 de 2006, consciência pessoal do contribuinte. Não localizei nos autos nenhum tipo de pagamento que pudesse atrair a regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, portanto, não estou acolhendo o pedido de... Dr. Wesley, o áudio está picotando, está falhando. Decadência preliminar. E aí, da autuação... Está falhando agora, um pouquinho. Melhorou? Como é que está? Ele está cortando um pouquinho. Falhou bem na hora da decadência, só voltar a dar seu voto a partir daí. Está dando para ouvir bem agora? Sim. Alô? Oi? Está dando para ouvir? Tá ok. Então, a decadência eu não acolho, por também não ter localizado nos autos nem um tipo de pagamento que pudesse atrair a regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Em relação à autuação, portanto, foram identificados prestações de serviços decorrentes de mão de obra, cessão de mão de obra, tá? Cito ali a lei 8.212, em seu artigo 31. A matéria disciplinada também, na ordem de serviço número 198 de 98. Cito as legislações que falam da questão da cessão de mão de obra, para recolhimento do percentual de 11% sobre a nota fiscal, e foram de construção civil, manutenção de instalações de máquinas e equipamentos, operações de máquinas e equipamentos e veículos. No relatório LUAS foi aplicado o percentual de 11% sobre 30% da nota fiscal, e para os serviços relacionados à construção civil, com utilização de material e mão de obra, aplicado o percentual de 11% sobre 50%. Serviços de terraplanagem de 11% sobre 15% no total da nota fiscal. E a recorrente, como já foi citado na sua sustentação, ela alega que a todos os casos foram aplicados o percentual de 50%, mas a gente verifica que no relatório fiscal a fiscalização já considerou que cada serviço teriam sido praticados dentro da legislação com a sua base de cálculo devida. Aí, aduz ainda de que a diligência ocorreu apenas para pontuar o escopo dos trabalhos, a diligência em questão requeriu apenas a apresentação de parte dos contratos firmados pela recorrente e os respectivos prestadores de serviço,
Quanto a isso, a decisão de primeira instância se pronunciou nos seguintes sentidos do que os serviços, sobre as alegações também que não deveriam sofrer retenção em seus respectivos percentuais. Frisa-se, no que tange à questão de mérito, a própria recorrente admite que alguns valores são realmente devidos, conforme se verifica nas planilhas de folhas 83 e 88 do processo em questão, numeração antiga. Por outro lado, a recorrente, sem especificar a competência à empresa, prestador de serviço, a nota fiscal ou fatura, alega que não foram considerados no lançamento os seguintes fatos: contrariando o dispositivo do relatório fiscal, a base de cálculo foram determinadas em todas as hipóteses pelos 50%, como já dito. Não houve transporte de pessoas, alega que os serviços prestados por sócio não se sujeitam à retenção, e os serviços relacionados à construção civil foram contratados a título de empreitada total. E aí, tal como na decisão de primeira instância, que eu estou aqui já encaminhando para o voto, e decisão da parte de mérito, as alegações da recorrente elas foram de forma genérica, e as diligências e os relatórios complementares não alteraram o critério jurídico do lançamento, ou seja, né, se manteve incólume, retirando aquilo que deveria ter sido retirado dentro da fiscalização e do que cabia. Nesse sentido, verifico que os contratos juntados ao feito também dos pedidos de compra foram considerados na decisão de primeira instância, excluindo aquilo que não deveria ter sido compreendido no auto de infração. No caso alegado pela recorrente, que não estariam enquadrados para a retenção devido a exemplo de terraplanagem, checou-se que foram, na verdade, atividades envolvidas na agricultura, como apontado acima. A exemplo de preparação do solo para plantio, com manuseio de máquinas e equipamentos. Ressalta-se que não se considera a questão de prestação por terraplanagem, entretanto, o que se verificou dos autos é que também ocorreram outras atividades que incidem o tributo devido, sendo, portanto, correta a apuração fiscal. Os percentuais de cobrança seguiram o estipulado pela legislação, e assim não há o que se falar em cobrança indevida do tributo. Bem como também não houve comprovação específica por parte da parte recorrente de quais percentuais seriam os indevidos, consoante as atividades lançadas. E aí, nesse sentido, eu digo que a prova deveria ter sido produzida aí pela recorrente, o que não aconteceu em processo administrativo fiscal, e passo a verificar aí a questão da responsabilidade, apesar da muito bem colocação feita na sustentação nos enviada, o relatório fiscal consta somente os sócios, e não a sua responsabilidade direta no auto de infração. Isso serve, inclusive, para a posterior execução fiscal, se for o caso, analisar a questão das responsabilidades de sócios gerentes. Portanto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as preliminares arguídas ali, e no mérito negar o provimento. É o voto. Ok, doutor Wesley, acho que pelo que eu percebi, a diferença basicamente vai estar no item, o processo, o 2007-11, que fala da decadência, os demais a decisão é igual, né? Rejeitar a preliminar. Eu achei que era uma obrigação acessória, mas solução. Tá falhando o áudio. Eu não estou conseguindo ouvir. Oi. Eu achei que tinha um de obrigação acessória, mas não, todos são de obrigações principais. Todos são de obrigações principais. É porque pelo voto, o 2007-11 é o único que fala da decadência. Isso, né? Exato. Aí só esse processo que só um que tem a questão da decadência que ela comentou, né? E aí você não identificou nenhum pagamento apto a atrair a regra dos 150, né? Tá falhando o seu áudio. Somado a isso, constata-se aí na rede. Alô, oi, tá ouvindo? Eu vou tentar melhorar aqui Tá bom agora?
Nas próximas eu vou tentar arrumar aqui, ajustar. Mas olha só, não localizei pagamentos no processo, e somado a isso, a própria sustentação oral também não levantou nenhum tipo de possibilidade de identificação de um pagamento. Então, só corrobora com o presente voto. Ok. Algum questionamento, doutor João? Podemos votar, então? Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Só ressaltando, doutor Wesley, nesse que tem a decadência, tem que colocar lá na conclusão só a questão de afastar a decadência, que acho que ficou só conhecer do recurso, não acolher a preliminar arguída e no mérito negá-lo o provimento, não é isso? Aí, nesse... Mas como eu posso colocar aqui como acolher as preliminares arguídas, como, de repente, já citando que já é a decadência, não? É porque normalmente a gente coloca a decadência separado, não é, doutor João? A gente coloca afastar a decadência, não é isso? Sim, a gente coloca porque há o entendimento de que a decadência, embora seja votada junto com as preliminares, não é uma preliminar, ela é uma prejudicial de mérito. Vota no bloco das preliminares, mas ela tem que se destacar. Mas eu também não vejo problema, porque a gente coloca no dispositivo, e, bom, pelo menos eu sempre ajusto a minha conclusão ao dispositivo que está na ata, então... Sim, sim. Ok. Obrigada, doutor João. Porque pode ser, mas é que, na verdade, quando tu nega provimento... Eu vou colocar no dispositivo. Eu vou colocar no dispositivo. Vou acrescentar, não tem problema, mas, enfim... Doutor João. O regimento pede para a gente votar conhecimento, preliminares e mérito e separado, não é? Então, quando é conhecido, o conhecimento do recurso é regra, a gente não coloca, exceto quando o conhecimento não é total. Agora, preliminares a gente normalmente não cita, tá? Estaria correto, doutor Wesley, a gente não cita preliminar no dispositivo, quando vai negar totalmente o provimento ao recurso. Mas no caso de decadência, eu acho que é importante citar, sim, dizer que afasta a decadência. Ok. É só de um processo, tá? É só de um, né? Tá. Isso. Então, agora, como vota doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? O áudio. Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Então, eu vou redigir aqui em relação ao 2007-11, o item 26. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Esse é o 2000 e... Deixa eu verificar aqui. Esse tem a decadência, é o 2007-11, né? Rejeitar a preliminar. Afastar a decadência. E negar provimento ao recurso. E os demais, rejeitar a preliminar. Foi só uma preliminar, doutor Wesley? Só uma preliminar. Então, é só rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. É que, na verdade... O áudio está ruim. Continuo sem ouvir. Agora deu? Deu. É que, na verdade, ela alegou diversas coisas dentro da preliminar, né? Diversas situações ali, mas ela alega um tópico só, então a gente pode botar, se tu quiseres, para ficar mais assim, assertivo, Sheila, as preliminares. Então. Rejeitar as preliminares, né? Acho que é melhor. É melhor. Então, o item 26, 27 e 28, votado. Preliminares.
O item 29. É 29, 30 e 31. Doutor João Maurício Mansur, PEC. J. Mansur. J. Mansur, PEC Partes Societárias Limitada. Eu vou pedir, Sheila, que a gente comece votando pelo 31, Ok. porque ele é mais amplo do que os outros dois. Os três são muito fáceis, mas a gente elimina a matéria maior, depois vai para as mais restritas. Correto, doutor João. Então, processo 31 da pauta de final 2008-76. Esse processo trata do lançamento de contribuição previdenciária de empregador rural, pessoa jurídica, mas que incidiu sobre o pagamento de serviços de pessoas físicas não vinculadas, autônomos, contribuintes individuais. Eu voto no sentido, primeiro, de rejeitar as alegações preliminares. Ixi, saíram, todas as câmaras aqui caíram. Não estou vendo ninguém. Doutor João, então o senhor vai ter que entrar e sair. Eu tô vendo. Eu tô vendo Wesley e você. Agora eu tô vendo a doutora. Não, eu tô vendo todo mundo aqui. Eu também. Eu tô vendo o Boto agora. Fernanda. O Paulo tá fora. Eu também tô vendo todos. Eu tô vendo o Paulo. Aqui, pra mim, aparece todo mundo. Agora apareceu todo mundo. Vou continuar com o voto. Okay. Wesley sumiu agora, mas acho que tá todo mundo ouvindo. Doutor Wesley? Tô ouvindo. Tá, okay. Vamos prosseguir. Então, tem a alegação de inconstitucionalidade que eu afasto pela súmula caput número 2. A matéria conhecida é só incidência de contribuição, parte do trabalhador, incidente sobre remuneração paga a contribuinte individual autônomo por empresa da atividade rural. O recorrente alega que, por ser atividade rural, ele não teria que pagar a contribuição sobre essa folha de pagamento que seria dos autônomos. Eu aproveito aqui a decisão de primeira instância, que foi muito clara nesse aspecto, dizendo que tem nada a ver. O que não incide, no caso do produtor rural, é a contribuição patronal e sobre folha de salário de empregados, não de contribuinte individual, que são os autônomos. Isso, o fundamento do lançamento está no artigo 22, inciso 3º, que diz que as remunerações pagas acreditadas a qualquer título incide contribuição previdenciária. Essa é a única matéria que diverge dos outros dois processos. Então, eu voto para conhecer em parte do recurso, estou conhecendo da alegação de constitucionalidade e da matéria que está preclusa. Tem uma matéria preclusa, deixa eu ver qual é. Alegação de erro na base de cálculo, porque não... alegação de erro na base de cálculo. Essa matéria não constou da impugnação, então dela também não conheço. E no mérito, negar o provimento. Então, a questão da folha de pagamento, não é a questão daquela subrogação ou coisa do tipo do rural em relação a empregados, é uma folha de autônomos, né? Sim. Em que a fiscalização fez o levantamento das contribuições em cima desses autônomos, né? Para mim, está tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Podemos colocar em votação? Então, como vota, doutor Wesley? Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Doutor João, o dispositivo deles é igual? Tá sem áudio. Não, o dispositivo não é igual. Tá, então o 31... Dos outros dois, o dispositivo é ligeiramente diferente porque ele não tem nenhuma matéria de mérito. Sim. O dispositivo é não conhecido do recurso, que ele só alegou inconstitucionalidade e erro da base de cálculo que está precluso. Então, os demais é só não conhecer do recurso. Exatamente. Se não me engano, um é parte da empresa, outro é de... Deixa eu ver. Vou olhar aqui, então. É porque demora para abrir aqui.
Um é o empregador, pessoa jurídica, artigo 25. E o outro é o Senar, é isso mesmo. Então, teve o empregador, pessoa jurídica, Senar e autônomo. O único que tem matéria de mérito decidida é no autônomo. Ok. A gente já votou que negou o provimento. Os outros dois é só não conhecimento, porque ele alegou inconstitucionalidade e alegou erro da base de cálculo, que seria matéria preclusa. Tá. Coloco só não conhecer do recurso voluntário ou preciso colocar em razão da inconstitucionalidade, preclusão? Não, só não conhecer. Eu coloquei só não conhecer do recurso, mas eu acho que é bom colocar mesmo, tem razão. Em face da súmula CARF número 2. Eu acho que não precisa não, Sheila. Eu acho que porque não. Você não está conhecendo nada. Não É. está conhecendo nada. Não é parcial. Isso, a gente destaca quando exclui uma parte do recurso, mas fica alguma. Então tem que dizer qual que excluiu. Aqui está excluindo o recurso todo. Eu acho que não é o caso também, não. Então, vai ficar o 29 e o 30 não conhecer do recurso voluntário, né? Por unanimidade. E o 31 conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de constitucionalidade e da matéria preclusa. E no mérito, negar-lhe provimento. Certo? Certo. Bom, esse é meu voto. O voto é curto, acho que dá para todo mundo ler aí, que são só 2 parágrafos. Todo mundo está de acordo? A gente vai manter a mesma votação em relação aos demais? Por mim, de acordo, Chico. De acordo? Doutor Kleber? De acordo. De acordo. Doutor Boto? Doutora Fabiana? De acordo. Sim, de acordo. Tá, todo mundo de acordo. Então, eu vou manter, vou colocar por unanimidade aqui. Continuando na pauta com o doutor João, os itens 32 e 33, construtora Soma Limitada. Certo, deixa eu ver. 33. Vai. Aqui está dando 32 e 33, construtora Soma. Processo 2006-37, 2006-26. Por favor. Não. É engraçado que aqui está com um número diferente da pauta. Aqui na pauta anotada está dando esse número. Eu estou indo pela anotada. Não sei se na planilha está diferente. Vamos lá. Pauta anotada. Processo de final 37. Isso, vamos lá. Lançamento de contribuição previdenciária sobre valores não retidos e não recolhidos pela empresa. Cessão de mão de obra, é isso. Foi impugnado o lançamento, deu procedência parcial, porque foram excluídos do lançamento os valores. Tem algum microfone aberto aí, acho que é do Paulo. Tem. Ok. Isso. Então, foi impugnado o lançamento, foi dado parcial procedência à impugnação, porque foram excluídos do lançamento os valores que foram comprovadamente pagos antes do procedimento fiscal. Mas não houve recurso de ofício. No recurso voluntário, ele alegou que os livros contábeis não apresentados quando da ação fiscal deveriam ser objeto de análise na fase contenciosa, para afastar a aferição indireta. Não poderia ter sido aplicada a aferição indireta para todo o ano 2002, porquanto as deficiências na contabilização das folhas de pagamento foram constatadas apenas nos meses de junho e julho daquele ano. Que os valores declarados em GFIP foram recolhidos, que não foram considerados os créditos retidos de várias notas fiscais, que os subempreiteiros e empresas de cessão de mão de obra recolheram a contribuição previdenciária, não poder, então, ser exigida do tomador. Recurso é tempestivo, mas eu não conheço por quê. Vou tentar resumir aqui. Não é pequeno, dá para ler.
como determina o dispositivo tal do 7235, é na impugnação que o contribuinte deve apresentar suas razões e juntar os documentos que as comprovam, precluindo-se, em regra, o direito de fazer depois. Quanto às alegações, 1. De improcedência da aplicação da feriação indireta. 2. De recolhimento de valores declarados de EFIP. 3. Existência de créditos e notas fiscais não preclusas. Notas fiscais estão preclusas, porque nenhuma delas foi pré-questionada na impugnação, que está na folha 111. Que, de tão singela e curta, pode ser, eu lembro desse voto, agora eu me lembrei. A impugnação é esse parágrafo, a impugnação é isso daqui, está aqui inteira a impugnação. Então dá para ver que está tudo precluso mesmo. Quanto à alegação de que as empresas contratadas efetuaram o recolhimento da contribuição previdenciária e, portanto, não poderiam ser novamente cobradas da empresa contratante, a matéria foi apreciada na decisão recorrida, que inclusive acatou todos os comprovantes de recolhimento apresentados na impugnação, não remanescendo litígio quanto a isso. Portanto, nada há para conhecer no recurso voluntário. Aqui, Paulo, uma situação parecida com aquele processo seu. Tem uma parte não litigiosa, que é a parte que ele alegou, que ele juntou o documento e que foi aceito na decisão de primeira instância. Vejam que essas 3 matérias que eu cito nesse parágrafo que está amarelo, procedência da aplicação da feriação direta, recolhimentos de GFIP e existência de créditos e notas fiscais, não estão na impugnação. Alguém tem algum questionamento? Quer dar uma olhadinha, Wesley? Só para confirmar, só para ver se eu estou com o processo certo aberto, é o 28, né? Esse é o 2. Não. É porque eu acho que em função dos repetitivos, pode ser que a numeração esteja diferente do João. Tá, mas então... É o final 2006-37. Tá. Então tá certo. É que eu tô com... Eu vou... Só um segundo que eu vou só confirmar o que o relator colocou aqui. Sim. Tá lento Quando a gente tem que abrir o zip, fica lento, né? Porque aconteceu aqui também. Apesar de eu acho que nós estamos conseguindo votar de forma célere, né? Tá andando bem. Bom, aqui, abriu. Eu vou acompanhar o relator. Com o relator? Aham. Dr. Kleber? Como voto? Com o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Paulo? Com o relator. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse caso, é não conhecer o item 32, construtora Soma Limitada, processo 2006-37. Não conhecer do recurso. Aí, se quiser colocar em razão da preclusão parcial e ausência de lide na matéria não preclusa. Ou então só coloca não conhecer do recurso, né? Acho que eu vou manter o padrão da outra, né? Não conhecer do recurso. Tem razão. O 33, que é o final 2006-26, é a mesma coisa, doutor João? Não é. Esse processo é obrigação acessória. Sim. Por omissão... deixar de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições. Esse é o fato gerador. O lançamento foi impugnado. A impugnação foi considerada parcialmente improcedente. Manejou-se recurso voluntário. Com as mesmas alegações... recurso voluntário em que se alegou duplicidade do lançamento, cujo objeto seria o mesmo do que consta no debit card número tal.
Então, essa é a alegação do recurso, duplicidade do lançamento. O recurso é tempestivo, nesse caso eu conheço do recurso, ele alegou que deve ser cancelado o lançamento, que corresponde ao auto de infração número tal. Essa questão foi analisada na instância anterior, que concluiu Bom, está claro que as multas aplicadas por meio do auto de infração 730-9, objeto desse processo, e o auto de infração 731-7 refere-se a condutas distintas com diferentes capitulações legais. O fato gerador da multa deste processo é o descumprimento da obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores das contribuições. O fato gerador da multa do outro auto de infração é deixar de exibir, quando intimados, documentos e livros. Então, são condutas distintas com multas distintas, não há bis in idem. Voto por negar provimento ao recurso. Tem algum questionamento? Nesse caso, então, foi um auto de obrigação acessória e é negar provimento ao recurso. Matéria diferente do anterior. Não. Podemos votar? Então, doutor Wesley, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em só negar provimento, né, doutor João? Negar provimento. Eu vou pedir uma licença um Sim. minutinho. Vamos dar uns 5 minutinhos aí de pausa? Pode, Ana Tereza? Por gentileza, pode interromper para um intervalo na gravação? Sim, doutora. A sessão interrompida.